Filipenses capítulo 3, o verso 13 ao verso 14. Deixa eu pedir que você feche os seus olhos mais um instante, nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite e poder ouvir e compartilhar da Tua santa palavra. Sua palavra que muda as nossas vidas, Pai. E eu peço que através de mais essa palavra, Pai, que haja cura, que haja tomada de decisões, que haja libertação, que haja restauração, que haja transformação nas vidas, Pai. Que seja muito mais que mera informação e conhecimento para o nosso intelecto, mas que seja algo que nos incomode, Pai, a sairmos da zona de conforto e a vivemos o Evangelho que o Senhor tem para nós, e a sermos luz, a sermos sal, e a desfrutarmos sim, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a desfrutarmos a vida plena, a vida abundante, e a sermos extremamente frutíferos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que desde a leitura desse texto, o Senhor já comece a falar ao coração dos meus irmãos, aqueles que vieram buscar do Senhor, aqueles que vieram buscar uma resposta de oração, aqueles que vieram buscar para que o Senhor fale com eles. Eu peço que o Senhor fale aos seus corações nessa noite, em nome de Jesus. Que não seja a minha vida, mas eu seja apenas um instrumento para falar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Seja a boca do Senhor falando à Tua igreja, Pai, aqueles que estão necessitando. O Senhor conhece cada um que se encontra aqui nesta noite. O Senhor conhece cada pessoa que estará vendo essa mensagem, seja agora, seja posteriormente. O Senhor conhece as suas necessidades. E eu peço ao Senhor, fala, Pai, ao coração dos Teus filhos, segundo as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você crê que Deus vai falar com você? Amém? Glória a Deus, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. Aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, e ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, queridos, que fala sobre o tempo. Uma palavra que Deus me deu há tempos atrás de ministrar. Uma palavra muito preciosa, uma pérola muito preciosa. Eu quero que você abra o seu coração para recebê-la. E hoje é a primeira parte dessa palavra. Não vou conseguir ministrar totalmente essa palavra no dia de hoje. Nós vamos começar hoje, provavelmente nós terminamos no domingo que vem. Então eu quero que você fique atento e receba essa palavra no seu coração. E o tema dessa palavra, queridos, que eu quero compartilhar ao seu coração é: passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Você pode repetir isso comigo? Passado não é desculpa, presente não é desfecho, futuro não é destino. Amém, queridos? Queridos, eu acredito que nos dias de hoje, tem muitas pessoas que não estão desfrutando do melhor de Deus nas suas vidas, pelo fato de ainda estarem presas ao passado. Permitem aí que acontecimentos do passado continuem determinando o seu presente. Passado não é desculpa. Amém, queridos? Mas tem pessoas que vivem presas a coisas do passado, está estragando o seu presente, e se não tomar cuidado, isso vai estragar o resto das suas vidas, porque estão presas a certas situações do passado. Agora já outras pessoas têm enfrentado situações difíceis no dia de hoje. Por exemplo, de repente está enfrentando uma situação difícil na área financeira. Só que elas estão tão desesperadas que elas vivem como se fosse viver o resto da vida nessa situação difícil que está passando. Deixa eu dizer algo para você. Esse não é o desfecho.
Essa situação difícil que você está passando não é o desfecho que Deus tem para você. Esse presente não é o desfecho. Os planos que Deus tem para a sua vida são os melhores. Amém? Esse presente não é o desfecho. Já tem outras pessoas, queridos, que acreditando que o futuro já é determinado por Deus, não importa o que a gente faça, o futuro já está determinado. Essas pessoas, elas não se preocupam em investir no seu tempo presente. Elas não se dedicam em semear boas sementes em diversas áreas da sua vida. E por quê? Porque elas acreditam que o futuro já está determinado, não importa o que eu faça. Então, às vezes, de certa forma, fica até acomodada e não se dedica em semear. Não se dedica em investir no tempo presente. E isso é um engano. Você quer ver um exemplo? É claro que tem coisas que estão nas mãos de Deus. Tem coisas que estão no controle dele, que não há o que a gente faça. Mas tem coisas que Deus nos deu. Decisões que nós podemos tomar que vai afetar o nosso futuro. Um exemplo disso. Nós não sabemos se daqui a alguns anos o que vai acontecer com a gente, né? Mas uma coisa que nós aprendemos pela Bíblia. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos cuidar do nosso corpo. Se nós queremos no futuro ter uma velhice mais saudável, a Bíblia nos ensina a cuidar do nosso corpo. A você procurar ter uma alimentação mais saudável, a você procurar ter uma prática de uma atividade física, isso é bíblico, para que você chegue num futuro, se você quiser desfrutar de uma velhice saudável. E aí isso não depende de Deus. Nós cooperamos com Deus. É claro que acontecem coisas que fogem do nosso controle, mas essa decisão é nossa. De repente, se você orar e eu quero chegar, quando eu chegar na minha velhice, eu quero ser um velhinho, mas com saúde, eu quero ser um velhinho que vai desfrutar do meu tempo assim. Sim, então semeie hoje. Eu quero desfrutar de uma vida financeira mais tranquila. O que é que você está semeando hoje? Então, nós cooperamos com Deus para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o futuro não é destino. Não é tudo que está nas mãos de Deus. Tem coisas, queridos, que nós cooperamos com o Senhor para que aconteça e nós tenhamos um futuro melhor, um futuro abençoado. Amém, amados? Só que hoje, em especial, eu quero falar sobre o passado. Passado não é desculpa. Mas, quando a gente fala sobre passado, presente e futuro, queridos, a gente fala sobre o tempo. E uma das definições de tempo é sucessão de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos, que dá ao homem a noção de passado, presente e futuro. E esse texto de Filipenses que nós lemos, fala desses três tempos. Vocês prestaram atenção? O texto que nós lemos fala dos três tempos. Olha só, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, avançando para as que estão adiante de mim, eu estou avançando, presente, prossigo para o alvo, tenho um alvo a alcançar, futuro. Então esse texto fala desses três tempos, queridos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prosseguindo, avançando para as que estão adiante, prossigo para alcançar um alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Mas como eu disse, hoje em especial eu quero falar sobre passado não é desculpa. É certo que o que a gente é hoje, queridos, é uma construção de um tempo que passou. É certo que o nosso passado influencia grandemente na nossa vida hoje, isso é certo, ninguém pode negar. Porém, o nosso crescimento espiritual envolve deixar o nosso passado para trás e cuidar das coisas ainda para fazer. O nosso passado já está resolvido. Novamente eu quero dizer, nosso passado influenciou muito
né? No que nós somos, é uma construção do que a gente é hoje, influenciou grandemente. Porém, o nosso crescimento espiritual envolve deixar o nosso passado para trás. Seja as coisas boas ou seja coisas ruins. Porque tem gente presa em coisas ruins, que ainda está afetando o seu presente. Mas tem gente presa num saudosismo de coisas boas. Aquele tempo ainda era melhor. De alguma forma ainda está presa no passado. E para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa deixar para trás. Deus, queridos, Ele tem coisas novas aí no horizonte das nossas vidas. Mas a gente não vai ver e não vai viver essas coisas se a gente ficar vivendo e revivendo o passado. Se a gente ficar pensando e falando sobre o passado. Coisas que nos mantêm preso a Ele. Nos mantém preso ao passado. Amém, queridos? Cada dia é um dia novo. Então não desperdice o seu dia pensando no ontem. Hoje é um dia com novas misericórdias. A gente precisa colocar o nosso passado para trás. O ontem já se foi. Eu vou recomeçar a partir de hoje. Ontem já é história, já passou. Então é a partir de hoje. Amém? E o texto que a gente leu, queridos, diz que nós temos que nos esquecer das coisas que ficaram para trás. Mas pastor, do que é que eu tenho que me esquecer então? Eu quero que você abra um texto, Hebreus capítulo 10, verso 17. O que é que eu preciso me esquecer, pastor? Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Em outra versão diz, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Aqui é o próprio Deus falando que não se lembraria mais dos nossos pecados, das nossas iniquidades. À medida que nós nos achegamos a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, o próprio Deus nos diz, quando você vai ver o contexto lá, que Ele não se lembraria mais dos nossos pecados. Isso não significa, queridos, que Deus vai ter uma amnésia e não se lembra daquilo que você fez, mas que Ele não leva mais em conta tudo aquilo que você fez, seja o pior pecado que você tenha cometido. Queridos, quando nós nos achegamos na presença de Deus, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então, do que é que eu preciso me esquecer para que eu continue a avançar para o alvo, pastor? Eu preciso me esquecer dos meus pecados. Em primeira instância, queridos, quando a gente peca, a gente faz contra Deus, pois a gente transgride o quê? As leis de Deus. Ele colocou as regras, e assim sendo, só Ele poderia cobrar os nossos pecados. E o próprio Deus nos diz, filho, quando você se achega, você se arrepende, você crê em Cristo Jesus, confessa os seus pecados, eu lanço no mar do esquecimento, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Passou, passado, seja o que você cometeu, o que você fez, se você traiu sua esposa, o seu esposo, se matou, se roubou, se adulterou, seja o que for que você tenha feito, quando você chegou a Cristo Jesus, queridos, se arrependeu de verdade, entregou sua vida a Ele, Ele lança no mar do esquecimento os seus pecados, Ele escolhe não se lembrar mais dos nossos pecados. E deixa eu dizer algo para você dentro disso. Quando nós ficamos trazendo à memória, colocando esse jugo, esse fardo dos pecados passados que você cometeu, que Deus já perdoou, que você já pediu perdão, e você fica ruminando isso, nós damos legalidade ao diabo para que ele venha agir nas nossas vidas. Quando nós não nos perdoamos, nós damos legalidade para o diabo poder agir nas nossas vidas, porque preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês, se o próprio Deus diz, Ele que poderia cobrar, Ele que criou as leis, se Ele diz, quando você se achega a mim, filho, confessa, se arrepende, eu lanço no mar do esquecimento e não me lembro mais,
quem somos nós para ficar nos acusando? Ou para dizer assim, eu não me perdoo, o que eu fiz foi tão terrível que eu não consigo me perdoar. Se Deus te perdoa, se Deus me perdoa, quem somos nós para não nos perdoar? Isso é pecado, queridos. E isso é dar lugar ao diabo, porque através disso, ele pode ficar atormentando você, e você não rompe, você não avança, você não consegue chegar aonde Deus quer que você chegue. Por quê? Porque está preso aos pecados do passado, que Deus já perdoou, já te limpou, já te purificou. Quando você não recebe esse perdão, sabe o que é que você está dizendo? Sabe o que é que nós estamos dizendo? Que o sacrifício na cruz do Calvário, o sangue de Cristo Jesus no Calvário, não valeu de nada, não serve para purificar os meus pecados, foi em vão. É isso que nós estamos dizendo. Então, queridos, o que é que eu tenho que deixar para trás? Deixe para trás os seus pecados, todos aqueles que você já confessou, se arrependeu de coração, se achegou a Deus e confessou, esquece, deixa para trás, passou, é daqui por diante. Amém, queridos? Em segundo lugar, quero que você abra em Hebreus ainda, capítulo 12, verso 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, do que é que eu tenho que me esquecer, pastor? Nos esquecemos das ofensas que os outros fizeram contra nós. Porque amargura brota no coração, queridos. Quando a gente fica guardando coisas que pessoas, acontecimentos que fizeram contra nós, a gente fica guardando e aquela amargura começa a brotar no coração. E o texto diz: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Ou seja, quando a gente fica com amargura, ressentimento, queridos, é você ficar sentindo de novo aquela dor, de algo que te fizeram, você sentiu no momento, mas você não só sentiu no momento, você fica lembrando daquilo e fica ressentindo, e aquilo te faz mal, aquilo te perturba, e não só te perturba, aquilo pode te perturbar também a outros, e a palavra diz: cuide, queridos, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, você pode se excluir, você mesmo. A graça de Deus, ela não só perdoa pecados, eu falei isso aqui semana passada, mas a graça de Deus, ela nos capacita, nos empodera para andar em vitória. E quando a gente fica com ressentimento, a gente não se esquece das ofensas, a gente não perdoa, a gente fica guardando e fica ressentindo, queridos, isso nos atormenta, isso nos impede de avançar. E Paulo fala: uma coisa eu faço, eu me esqueço do que ficou para trás e eu avanço para o que está adiante. Então não fique preso nas ofensas que os outros fizeram, isso pode nos privar da graça de Deus, pode contaminar outras pessoas, né, com sentimentos ruins. Porque você já ficou perto de pessoa amargurada, querido? Já ficou? Pessoas amarguradas, pessoas que estão com o coração azedo, como nos faz mal, é verdade ou não é? Uma pessoa amargurada, ressentida, você fica perto dessa pessoa, faz mal. As palavras dessa pessoa, a pessoa não tem palavra de gratidão, não tem palavra de positiva, não tem palavra de esperança, isso faz mal. E de repente, às vezes, nós já fomos essa pessoa, amargurada com a vida, amargurada com outras pessoas, amargurada com os acontecimentos, que culpa tudo e a todos, mas ele mesmo não entende que ele precisa mudar. Coloca a culpa nas pessoas, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na situação, mas não entende que é o seu coração, a sua vida que precisa mudar. Então, do que é que eu preciso esquecer, pastor? Das ofensas que os outros fizeram. Porque quando a gente não esquece, queridos, a Bíblia diz que nós nos privamos do perdão de Deus. A palavra de Deus diz que quando a gente não perdoa, tão pouco o perdão de Deus é liberado sobre a nossa vida. E as feridas continuam abertas, ou seja, se a ferida está aberta, a gente continua sentindo dor. E como diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo.
Não deis lugar ao diabo. Quem é que dá lugar ao diabo, queridos? Somos nós. Com palavras, com atitudes. Quando nós temos essa atitude de guardar ressentimento, de guardar ódio, de não perdoar, isso é uma legalidade no mundo espiritual para que o diabo possa entrar e possa estar destruindo, perturbando e causar destruição. Então somos nós, por mais que Deus nos ame, por mais que Deus tenha o melhor para a nossa vida, quando nós temos esse certo tipo de atitude, nós damos legalidade ao inimigo das nossas almas. Então, querido, se esqueça das ofensas que os outros te fizeram. Terceiro lugar, o que é que eu preciso me esquecer, pastor? Das nossas atitudes erradas. Como assim? Aqui eu não falo de pecado. Atitudes erradas que não são pecado, porém nos afligem quando a gente se lembra dela. Um exemplo, às vezes decisões erradas que você tomou, você numa falta de ousadia, você não tomou a decisão que tinha que tomar e você perdeu grandes oportunidades na sua vida. Por decisões erradas que você tomou, por escolhas erradas, não pecado. Mas, por exemplo, você tomou uma escolha errada e se você não tivesse tomado aquela escolha, hoje era para você estar num emprego melhor, hoje era para você estar numa condição melhor, hoje era para sua família estar melhor, mas você errou na escolha. Você tomou escolhas erradas, você tomou decisões erradas. Só que deixa eu dizer para você, querido, deixa isso para trás. Passou, é passado, se esqueça disso. Só aprenda com seus erros e se lembre agora para que você tome as decisões, fique atento para você tomar as decisões acertadas daqui para frente, mas você precisa se esquecer das suas atitudes erradas, aquelas atitudes que te levaram a desperdiçar oportunidades, porque tem pessoas que ficam presas nisso. De repente está num trabalho hoje e fica se atormentando. E se eu não tivesse desperdiçado aquela oportunidade daquele trabalho? E se eu tivesse viajado para tal lugar, tivesse ido morar em tal lugar? E se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo? E fica com isso, matando o seu presente. Porque está desperdiçando, pensando no que ele poderia ter sido feito, que teria dado certo. Isso não adianta, queridos. Isso não vai mudar em nada, ou aliás, vai sim, só vai trazer perturbação e vai te impedir de avançar e de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Então esquece, mesmo que você errou, mesmo que você desperdiçou oportunidades, que você às vezes foi medroso, não foi ousado. Pastor, se eu tivesse sido mais ousado, se eu não tivesse sido medroso, hoje eu teria com o meu negócio próprio, estaria com a minha empresa, estaria avançando, estaria fazendo isso, mas eu fui medroso e não fiz o que era para eu fazer. Esquece, passou, é passado, é de agora em diante que você tem que olhar. Então se esqueça das atitudes erradas. Amém, queridos? Em quarto lugar, o que é que eu preciso me esquecer? Das coisas ruins da vida. Coisas que aconteceram, queridos, que não estão sobre o seu controle. Esquece isso. Um exemplo, um acidente que te aconteceu, que te deixou com sequelas, e que às vezes até hoje você fica pensando, esse acidente me deixou com essa sequela, se eu não tivesse sofrido esse acidente, se não tivesse acontecido isso. Aconteceu. E você não vai mudar o seu passado. Então não fica mais preso nisso. Não fica preso, não está sob o seu controle, não estava sob o seu controle, aconteceu esse acidente. Um outro exemplo, um abuso, de repente um abuso que você sofreu na sua infância. E até hoje você vive preso nisso, e por causa disso você está estragando o seu futuro, o seu presente, está estragando o seu casamento, está estragando o seu relacionamento com o seu filho, está estragando a sua vida com Deus, não está vivendo o melhor de Deus, porque você vive vivendo e revivendo esse abuso que você sofreu no passado. Esquece isso. Não estava sob o seu controle. Não estava sob o seu controle esse acidente, não estava sob o seu controle esse abuso que você sofreu. Pastor, mas é fácil falar, né? É fácil, eu até queria. Mas como é que eu faço para esquecer, pastor? Como é que eu faço para esquecer? E aqui eu quero compartilhar algumas coisas com você.
Primeiro lugar, como é que eu faço para esquecer? Primeiro, aceite o perdão de Deus. Você aí que não se perdoa o que você fez no seu passado, aceite o perdão de Deus na sua vida. Saiba que não é porque a gente é bom ou merecedor, mas é por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, do alto preço que Ele pagou lá, morreu na cruz, derramou seu sangue, para que nós fôssemos perdoados, lavados, remidos, e desfrutássemos de uma vida abundante. Então, querido, aceite o perdão de Deus, receba o perdão de Deus, amém? Segundo lugar, como é que eu posso me esquecer, pastor, dessas coisas, do que fizeram, que me magoaram, me feriram tanto, que até hoje quando eu lembro dói, eu fico com raiva, eu fico com ódio. Libera perdão, querido. Libera perdão. Ah, pastor, mas eu não consigo, quando eu lembro vem aquele sentimento. Deixa eu dizer algo para você, perdão é uma decisão. Decida perdoar. E às vezes você vai decidir perdoar e o sentimento ainda vai estar ali machucando. Mas decida, fala, Senhor, eu decido. Eu libero perdão, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu irmão, eu perdoo aquele meu tio, eu perdoo aquele meu amigo, eu perdoo seja quem for, eu perdoo, eu libero perdão para ele e eu peço que o Senhor abençoe. Se ele não conhece ao Senhor, que ele conheça o Senhor, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida dele. Faz isso, querido. E é possível, é possível. E eu digo isso para vocês não de teoria, eu digo isso na prática, que já pude fazer isso inúmeras vezes na minha vida. Pessoas às vezes que feriram, que machucaram, e eu liberar perdão e orar para que Deus abençoe aquela vida, transforme, leve ela ao arrependimento, leve ela a conhecer a Deus. É possível. Às vezes ainda o sentimento está lá, está machucando, mas quando a gente decide fazer isso, Deus é poderoso para começar a trabalhar no seu coração, nos seus sentimentos, e começar a mudar os seus sentimentos, amém? Você acredita nisso? Quando você decidir liberar perdão, quando você decidir fazer isso, Deus pode começar a agir e começar a tratar o seu coração e tirar essa mágoa, esse rancor, essa amargura, esse ódio, essa raiva. Quando você decidir, Ele pode trabalhar no seu coração, nos seus sentimentos e curar essas feridas. Só que preste atenção aqui. Eu acredito que muitas pessoas ficam anos presos no seu passado, nessas situações, porque no entendimento equivocado, e às vezes pessoas que estão na igreja, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo do amor de Deus, ouvindo da graça de Deus, elas ainda passam anos na igreja aprisionadas, porque elas têm um entendimento que é Deus que vai fazer, é Deus que vai me libertar, é Deus que vai me curar. Sim, é no poder de Deus, é na graça de Deus, mas Deus trabalha em cooperação com a nossa vontade, com a nossa escolha. Se você não decidir, se você não escolher, Deus não vai operar. Deus trabalha em conjunto com a nossa decisão. Deus fala para nós perdoarmos, só que você precisa decidir fazer isso. Deus fala para você abrir o coração, mas você precisa decidir fazer isso. Ele não vai arrombar e não vai entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ter comunhão, eu vou cear com ele. Se alguém ouvir e abrir, não é ele que vai abrir, somos nós que abrimos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Ou seja, venham a mim, eu vou dar descanso, eu vou dar refrigério, mas precisa vir a Ele. Achegai-vos a Deus, e Deus vos achegará a vós outros. Para Deus se achegar a você, dê o passo, se achegue a Deus. Então Deus trabalha, queridos, em cooperação com a nossa vontade, com a nossa decisão. Amém? Em terceiro lugar, como que eu posso esquecer? Pense em coisas boas. Eu quero que você abra um texto comigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8.
Olha o que diz aí. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Aliás, para a gente entender melhor, no versículo 7, é aquele texto que diz assim: não andem ansiosos por nada, por coisa alguma, mas antes, em tudo, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Esses tempos o pastor estava precisando muito ouvir e ficar repetindo essa palavra, né, Tiago? Faz parte, estamos juntos. A palavra diz isso, e aí no verso 8 ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ocupe a sua mente com isso. Como fazer para esquecer o passado, deixar para trás? Ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 21, abre lá. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ocupe a sua mente com coisas boas, não com coisas ruins. Mas agora eu quero, no mesmo texto de Romanos, capítulo 12, o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Olha, queridos, a palavra de Deus, como eu costumo dizer aqui, ela não é para trazer informação para a gente, ela é para causar transformação nas nossas vidas. E como? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui eu volto ao início da ministração. Eu disse que tem pessoas que não têm vivido o melhor de Deus, não têm desfrutado de uma vida abundante em Deus, não têm comido do melhor dessa terra, porque eles estão presas ao passado. Presas. E aqui o texto diz para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, mas para que a gente renove a nossa mente com a palavra de Deus, constantemente, porque só assim a gente vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando? Quando a gente renovar a nossa mente com a palavra. Amém, queridos? Então pense em coisas boas, combata os maus pensamentos, enchendo a sua mente, enchendo o seu coração de bons pensamentos. Outra coisa, como é que eu faço para me esquecer então, pastor, das coisas que ficaram para trás? Colossenses capítulo 3, verso 2. Colossenses capítulo 3, o verso 2. Diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas no verso 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Volte os seus pensamentos para Deus. Volte os seus pensamentos para as coisas do alto. Muitas pessoas vivem, queridos, como se fosse passar o resto das suas vidas aqui, e não pensam nas coisas do alto. Às vezes tem perdido a sua alegria, tem perdido a sua paz, porque a sua mente, o seu foco está só aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alienada, que não pensa nas coisas dessa vida, não. Nós somos cidadãos daqui também, mas coloque os seus pensamentos nas coisas do alto, mantenha o pensamento nas coisas do alto, que é da onde nós somos, cidadãos dos céus. Saiba que a gente não vai passar a nossa vida toda aqui. Aqui é passageiro, transitório. A eternidade mesmo nós vamos passar com o nosso Senhor. Então coloque o seu pensamento nas coisas do alto. Quer deixar o passado para trás? Comece a colocar pensamento nas coisas do alto, em Deus. Amém? Lembra que a gente não vai passar o resto da vida aqui não.
Em último lugar, o que é que eu faço para esquecer as coisas do passado? 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14 e o verso 16. Do verso 14 ao verso 16. Diz assim: quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu ler em outra versão aqui para você. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Em último lugar, queridos, como esquecer as coisas do passado que ficaram para trás? Seja uma pessoa espiritual. Para a gente realmente esquecer as coisas que ficaram para trás, nós precisamos do Espírito de Deus, e nós precisamos discernir as coisas, os acontecimentos espiritualmente, para a gente deixar as coisas que ficaram para trás. Aqui eu quero lembrar vocês da história de um homem, José, que foi governador do Egito. Vocês lembram tudo que aconteceram com a vida de José, né? José foi odiado pelos irmãos, tentaram matar José jogando ele numa cisterna, depois tiraram ele da cisterna, venderam ele como escravo, e aí quando ele estava prosperando lá na casa do seu senhor, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, e aí foi lançado na prisão. E aí quando ele revela o sonho do padeiro e do copeiro ali, ele fala: quando você estiver diante do faraó, lembra-se de mim. Mas chega lá o copeiro e se esquece de José, e José permanece na prisão. Então olha quanta coisa, e se eu não me engano isso foram 13 anos que José sofreu, com ódio, com esquecimento, com ingratidão, com calúnia. José sofreu com tudo isso. Mas quando você vai ler lá no final do livro de Gênesis, queridos, você vai ver os irmãos dele que estavam com medo de José fazer mal, e agora José era o governador do Egito. Se ele quisesse, ele poderia tratar mal os irmãos. Você vai ver José falando: não tenham medo, pois eu entendi que foi Deus que me trouxe para esse lugar, para que a vida de milhares fosse preservada, inclusive a vida de vocês. Então José entendeu que em tudo aquilo que ele passou, Deus estava preparando a vida dele. Deus usou toda aquela situação para que ele chegasse aonde ele chegou, e a vida dele fosse usada para abençoar milhares na sua época, e inclusive salvar a sua família. Mas só discerne isso quem é espiritual, só entende isso quem tem o Espírito de Deus. Agora quem não tem, querido, só consegue ver problemas. Agora quem tem o Espírito Santo de Deus, você consegue ver. Você consegue enxergar: puxa, talvez essa situação que eu estou passando hoje, Deus está me ensinando, Deus está me capacitando, está me dando a oportunidade para aprender, para quando eu estiver lá na frente, eu vou conseguir ensinar outras pessoas, eu vou conseguir encorajar outras pessoas, eu vou conseguir ensinar outras pessoas como chegar lá, porque eu passei por esse caminho de dor, eu passei por esse caminho de aflição, então agora eu posso consolar, eu posso encorajar. Mas só discerne isso quem é espiritualmente.
Quem é espiritual, quem não é espiritual, só fica lambendo as suas feridas. Ai, que eu passei no meu passado, ai, como eu sofri, ai, se meu pai não tivesse feito isso, ai, se minha mãe não tivesse feito aquilo, ai, se eu não tivesse feito isso e aquilo outro. Só fica preso a isso e não discerne, não aprende nada. E permite que o seu passado continue a castigar ele no seu presente. Se não tomar cuidado, vai destruir toda a sua vida, e vive uma pessoa amargurada, rancorosa, que não é esperançosa, triste, reclamona, murmuradora, porque está preso ao passado e não consegue discernir. Porque quem é espiritual, queridos, consegue olhar até mesmo para situações difíceis e procurar entender o que Deus quer ensinar com isso, o que Deus quer nos ensinar. Qual a lição, qual o proveito que eu posso tirar dessa situação? Como é que eu posso sair dessa situação como mais que vencedor? Eu aprendi algo, queridos, sobre esse mais que vencedor. O que é o mais que vencedor que diz a Bíblia? O vencedor é aquele que simplesmente venceu. Tem uma competição ali, ele chegou em primeiro, ele venceu. E quem é o mais que vencedor? O mais que vencedor não é só aquele que venceu, mas ele vence, queridos, e ele ainda leva outros a vencer. Ele supera aquela situação. Ele não só vence, mas ele supera aquele tempo, e ele leva outros a vencer também. Amém, amados? Então, como esquecer? Só sendo uma pessoa espiritual. E para ser uma pessoa espiritual, queridos, não tem pirlim-pim-pim, não tem fórmula mágica. A gente precisa ter relacionamento com Deus, se encher de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, ter relacionamento com Ele, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como nós vimos aqui no Tadel hoje. Se encher, para que você venha discernir todas as coisas, e nada venha roubar a sua alegria, venha roubar a sua paz, venha roubar a sua esperança. Amém? Glória a Deus. Em último lugar, eu falei aqui sobre como esquecer. Aceite o perdão de Deus, libere perdão, pense em coisas boas, volte os pensamentos para Deus, seja uma pessoa espiritual, amém? Agora, por último, eu quero dizer para você, tem coisas que a gente não pode esquecer. Não esqueça. Quero que você abra um texto, 2 Timóteo capítulo 3, verso 11. Olha o que é Paulo dizendo para o seu discípulo, ele diz assim. Vamos ler a partir do 10, diz assim: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Amém? Do que é que eu não posso me esquecer, queridos? Eu não posso me esquecer das experiências adversas que me fizeram crescer. Coisas difíceis que eu passei, mas que levou a gente a crescer, que a gente amadureceu por causa dessas lutas, amadureceu, por mais que doeu, foi difícil, a gente não gostaria de ter passado, mas isso nos levou a crescer. Então se lembre disso não como algo para sentir dor, mas para se lembrar dessas experiências que foi algo aonde você cresceu, aonde você rompeu, aonde você avançou. Paulo está falando aqui, ó, olha de tudo que eu passei, todas as coisas que ele passou, mas isso o capacitou, o preparou para ser o homem que ele foi, para instruir a muitos, para capacitar a muitos, para dar suporte a muitos. Eu quero que você abra um outro texto. Salmo 119. Verso 71. Salmo 119, verso 71.
Olha o que diz aí. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. É fácil dizer isso não, né? Olha o que o salmista diz. Foi bom para mim ter sido disciplinado pelo Senhor, para que eu aprendesse os teus decretos. Queridos, não se esqueça das experiências difíceis que você passou, mas que te levou a crescer, que hoje te tornou uma pessoa mais forte. Você não só venceu, você venceu, mas hoje você não é mais aquela pessoa fraquinha. Hoje você é uma pessoa mais forte. Você é mais que vencedor. Não só venceu, você se tornou mais forte. Amém? Foi bom para mim, apesar de eu não ter gostado, de eu não querer ter passado por aquilo, mas isso promoveu o crescimento, fortalecimento na minha vida. Do que é que eu não posso me esquecer, pastor? Das coisas boas. Eu citei o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8, aquele texto que diz, finalmente, irmãos, tudo que for bom, nobre, verdadeiro, digno de louvor, né? Pensem nessas coisas, ocupe a sua mente com essas coisas. Então, queridos, não se esqueça de trazer às memórias as coisas boas que passamos, as coisas boas que a gente recebeu de Deus, as coisas boas que nós recebemos de outras pessoas, dos irmãos, ou seja, quem foi que te abençoou. Não se esqueça das coisas boas. Alimente sua mente com isso. A gente precisa aprender a alimentar um espírito de gratidão, porque se tem algo que agrada o coração de Deus, queridos, é termos um coração grato, um coração agradecido por todas as coisas boas que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas. Não só Deus, não se esqueça também das coisas boas que outras pessoas fizeram por você. Amém? Não se esqueça das coisas boas e tenha um coração grato. Terceiro lugar, do que é que eu não devo me esquecer? 2 Samuel, livro de 2 Samuel, abre lá, capítulo 7, verso 8. Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Olha que texto maravilhoso, queridos. Aqui, né, olha o que Deus diz. Agora, pois, diga a Davi, meu servo, falando para o profeta dizer a Davi, Davi, que se tornou um dos maiores reis de Israel, o homem que diz a palavra segundo o coração de Deus, mandando o profeta dizer para Davi, lembra de onde eu te tirei, Davi? De trás das malhadas, você cuidava de ovelhas, e olha onde eu te coloquei hoje. Olha quem você era e olha quem você é hoje. Olha onde eu te coloquei. Então, queridos, uma coisa que a gente não pode esquecer, é dos feitos de Deus nas nossas vidas, lembrarmos de quem nós éramos e aonde Deus tem nos colocado, quanta coisa boa Deus tem feito nas nossas vidas, quantas respostas de oração. Eu sei que talvez você esteja enfrentando lutas, adversidades, gigantes que você está enfrentando, mas eu quero que você se lembre de quem você era e aonde Deus te trouxe. Olha onde Deus te trouxe. É o que Deus está falando para o profeta falar para Davi, Davi, você era um pastor de ovelha, cuidava de um rebanho, hoje você foi colocado como soberano, como rei do meu povo, a nação de Israel. Olha onde eu trouxe você, Davi. E Deus diz isso para mim e para você. Por quê, queridos? Eu quero que você aprenda a enxergar com os olhos de Deus, porque senão nós podemos, ao contrário de Davi, nós podemos ter a atitude de Saul. Saul teve uma atitude contrária. Quando o profeta Samuel chega para Saul e diz assim, embora pequeno aos seus próprios olhos, Saul, Deus te colocou como rei sobre o seu povo. Ou seja, o profeta está dizendo para Saul, que era pequeno aos olhos de Saul. A posição que Deus colocou Saul, Saul enxergava como algo, era algo grandioso. Eu não posso deixar de pensar, queridos, quando eu olho para isso, eu penso na minha vida.
Quem sou eu, Alexandre, para Deus ter me colocado numa posição que eu estou aqui hoje, como um pastor à frente de um rebanho? Quem sou eu para me tirar da onde me tirou e me colocar aqui à frente para estar ensinando um povo, para estar ministrando, encorajando um povo? Quem sou eu? Aí você me fala, pastor, você tem dificuldade? Um monte de luta, um monte de gigante que eu tenho que vencer. Tem alvos que eu quero alcançar, tem lugares que eu quero chegar, às vezes ainda me pego abatido, desanimado, entristecido, ansioso, sou como vocês. Só que eu luto contra isso, e uma coisa que eu posso dizer para vocês, nunca permiti, nunca permitirei isso na minha vida. Posso ficar um dia deprimido, posso ficar um dia ansioso, posso ficar um dia angustiado, posso ficar um dia temeroso, mas isso não domina a minha vida, e nunca vai dominar. E eu trago a memória da onde Deus me tirou, e aonde Deus me colocou. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou inteligente? Porque eu sou melhor que os outros? Porque eu falo bem, ou porque alguma coisa? De maneira alguma, foi a graça de Deus sobre a minha vida. E quando eu olho para isso, queridos, quando eu olho para isso, eu falo, aí eu me lembro da oração de Salomão: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor me coloque à frente do teu povo? Eu não passo de um menino. Quem sou eu para o Senhor me colocar na posição onde eu estou? Quem sou eu? E isso enche o meu coração de gozo, de alegria, e eu sei que não é por mim, mas é apesar de mim, e isso é gostoso saber disso, e isso eu estou falando para você, querido. Então lembra da onde Deus te tirou, lembra o que Deus tem feito na sua vida, das maravilhas, da bondade, das respostas de oração, dos milagres, dos livramentos. Lembra, traz a memória, não fica só olhando para as coisas ruins, não fica só lembrando das coisas do passado, não se esqueça disso. Amém, queridos? E em último lugar, para a gente encerrar, do que é que eu não posso me esquecer, pastor? Do que é que eu não posso me esquecer? Não se esqueça, querido, das promessas de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça do que Deus te prometeu, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E se Ele prometeu, seja as promessas gerais que estão na palavra dele, ou seja algo que ele falou pessoal com você, Deus é fiel e é poderoso para fazer cumprir essa promessa. Passe o tempo que passar, queridos, não se esqueça das promessas de Deus. Se Ele prometeu que vai mudar a sua sorte financeira, não se esqueça. Se Ele te prometeu uma cura, não se esqueça. Se Ele prometeu vitória na sua família, no seu casamento, não se esqueça. Seja lá o que for que Ele te prometeu, coisas que estão no mais oculto do seu coração, se Ele te prometeu, não se esqueça das promessas de Deus, porque é vontade dEle, queridos, que elas se cumpram. Mas lembra o que eu disse para você, Deus trabalha em cooperação com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. E eu quero encerrar com essa frase, dizendo aqui para vocês. Quero que você olhe para o pastor aqui com muita atenção. Pessoal que está em casa também. Olha aqui, queridos. Não deixa, em nome de Jesus, que isso entre agora como uma flecha no seu coração. A partir de hoje, em nome de Jesus, não deixa mais o seu passado neutralizar o seu presente e estragar o seu futuro. Amém? Chega, dá um basta hoje, seja o que for do seu passado, que estava te impedindo de viver o melhor de Deus, estava estragando de você viver o melhor de Deus na sua vida. Chega, hoje chega, acabou. A partir de hoje, você vai deixar para trás. Deus vai te dar graça quando você tomar essa decisão. Deixa isso para trás. Chega, acabou. Chega do seu passado ficar influenciando destrutivamente no seu presente. Amém?
em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante e vamos orar. Pai de amor, eu agradeço por esta palavra, pela tua santa e bendita palavra. E eu peço ao Senhor que essa palavra continue a ecoar em nossos corações, no nosso dia a dia, quando formos trabalhar, quando formos passear, quando nos deitarmos, quando nos levantarmos, em todo momento que essa palavra fique ecoando no nosso coração. E Pai, quando as mentiras de Satanás vier na nossa mente, no nosso coração, a gente venha se lembrar dessa palavra e venha rejeitar toda palavra mentirosa, toda palavra que não está alinhada com a Tua palavra, que não está de acordo com a Tua palavra, Pai, e tudo aquilo que passou nas nossas vidas, que nós venhamos deixar para trás, nós venhamos nos esquecer e venhamos avançar, Pai, avançar para aquilo que o Senhor tem para nós, porque os planos do Senhor a nosso respeito são bons, são agradáveis, são planos de nos dar um futuro, de nos dar paz, um futuro que desejamos. O Senhor tem o melhor, o Senhor pagou um alto preço para desfrutarmos uma vida plena e abundante, para vivermos uma vida frutífera que abençoa outras vidas. Então nós decidimos hoje, Pai, nós decidimos hoje a deixar o nosso passado para trás, tudo que nos embaraça, tudo que nos prendia, tudo que nos amarrava, tudo que nos impedia de viver o melhor de Deus, nós deixamos para trás. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a receber o perdão de Deus. Nos ajuda, Pai, a liberar perdão. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a encher a nossa mente com a Tua palavra, a ocupar a nossa mente com as coisas boas, a manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, e a sermos uma pessoa cheia do Teu Espírito, que discerne todas as coisas, que mesmo nos momentos difíceis, consegue enxergar o Teu agir, consegue enxergar a Tua mão agindo em nosso favor, pois como diz a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, até mesmo as difíceis, até mesmo aquelas que causam dor, até mesmo aquelas que causam aflição, vão cooperar para o nosso crescimento, vão cooperar para que a gente avance, vão cooperar para que nós tenhamos um ministério frutífero, vão cooperar para que nós venhamos abençoar milhares e milhares de vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, agradecido ao Senhor, e para a glória do Teu santo nome, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos? Aleluia, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso, pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, meu Pai, aleluia. Queridos, hoje nós falamos a primeira parte dessa mensagem. Lembra do tema? Passado não é desculpa, presente não é desfecho, futuro não é destino. Hoje nós ouvimos sobre o passado. Semana que vem nós vamos ouvir sobre o presente e sobre o futuro. Deus tem uma palavra preciosa a ministrar ao seu coração, falando sobre esses dois tempos também. Amém? Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Não saia correndo sem se despedir dos seus irmãos, amém? Ainda que eu não possa dar um abraço em vocês, eu não vejo a hora da gente fazer isso, mas eu quero estar ali na porta, nem que seja dando aquele toquinho assim, né? Mas eu faço questão de fazer isso, mas estou com muita saudade de sair abraçando todos vocês. Mas vai chegar, logo, logo esse tempo está chegando. Que o Senhor os abençoe e o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e dê a vocês a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.